Esse ano, mais uma vez, o estúdio Ghibli leva para casa a estatueta do Oscar de melhor animação. Mas não é sobre o Menino e a Garça que a gente vai falar nesse vídeo. Há 20 anos atrás, o Miyazaki conquistou o ocidente com a sua obra chamada A Viagem de Chihiro, que traz pra gente uma história muito interessante, com muitos símbolos e profundidades que merece a nossa atenção. Mas nesse vídeo a gente resolveu juntar todas as teorias que a gente conseguiu buscar por aí sobre o filme e montar o iceberg de Chihiro, o primeiro do YouTube. Esse é o canal Altas Teses. Eu sou o Ed. Aqui nesse canal a gente falando sobre culto, sobre seitas, cultura pop e também sobre algumas outras loucuras que a gente vê por aí pela internet. Mas eu ouço mungido de boi aqui, ouço boi mugido, ouço ovelhas berrando. Camada 1. Um filme sobre perda da inocência. Essa teoria ela vai trabalhar com a ideia de que o mundo espiritual simboliza ali a transição da infância para a idade adulta. À medida que a personagem vai enfrentando desafios, superando alguns obstáculos, ela abandona a inocência da infância e vai começando a abraçar a responsabilidade e a maturidade. O que é retratado ali na casa de banho, no filme, ele vai ter um foco principalmente sendo um lugar de consumo e também de ganância, sendo explicitamente uma crítica ao materialismo e à ganância. E a Chihiro, inserida nesse ambiente, ela vai recusar aquela cultura local e vai permanecer fiel a si mesma e também aos seus valores. Isso também é representado ali nos pais dela quando eles viram porcos, que é uma consequência da apatia e disposição para se conformar com as expectativas da sociedade. Essa teoria ela vai enfatizar a importância de assumir responsabilidade por seus atos e manter-se fiel aos seus valores, mesmo diante das pressões da sociedade. A personagem ela vai começar como uma criança mimada e vai tendo essa transformação. É bem interessante porque o Miyazaki fala justamente que a personagem ele criou pensando em fazer uma contraposição ao chamado shoujo mangá, que são os mangás que mostram as meninas como umas criaturas frágeis e que só pensam em relacionamento, mostrando ali um contraponto ao que o mercado vinha apresentando até o momento dentro do Japão. E outra ideia bem interessante, voltando aos pais que viram porcos, é que é bem destacado isso, que os pais destacam o carro que eles têm com tração, o cartão de crédito, e que também demonstra, por ter dinheiro, um desrespeito total à comida dos kamis, já que eles tinham dinheiro, eles podiam mexer no que eles queriam, né? Então mostra ali como é que essa teoria de fato ela é bem simples, mas ela aponta para uma direção que é bem explícita no filme, né? Quer dizer, dependendo de quem está interpretando. Um outro elemento que marca ali a transformação é o fato da água estar presente naquele mundo. Muitas teorias e teses, inclusive de dissertações e também de TCCs, como esse que eu estou mostrando aqui na tela, ele vai falar sobre a importância e a representação da água e dos outros elementos no filme do Miyazaki, destacando o Castelo Animado como um filme que trata do fogo e da Viagem de Chihiro que trata da água como elemento de transformação do personagem. Camada 2. Conexão com Meu Vizinho Totoro. Um outro filme muito falado e também bastante assistido é Meu Vizinho Totoro, do Miyazaki. Tem uma cena especificamente que nessa teoria é destacado que quando encontra uma sandália flutuando no rio, então essa sandália não pertenceria necessariamente à que a Mei utilizava anteriormente. Então quem a pertenceria? Bem, na teoria ela pertenceria a Chihiro. A gente vê no final de Viagem de Chihiro que quando é revelado que o Haku era o espírito do rio Kohaku e ele salvou a Chihiro quando era criança, que por um breve momento no filme aparece um flashback de uma sandália rosa sendo carregada pelo rio. Essa sandália seria a sandália que as pessoas do Meu Vizinho Totoro encontraram enquanto procuravam a personagem Mei que estava desaparecida. Uma outra evidência que é apontada é que a árvore de cânfora em que Totoro vive é a mesma do início do filme da Viagem de Chihiro. Elas são árvores bem parecidas e é mostrada exatamente em 1 minuto e 21 segundos quando a mãe de Chihiro diz que é divertido mudar para um lugar novo. É uma aventura. E aí há uma ligação entre as personagens, tanto no Meu Vizinho Totoro quanto em Viagem de Chihiro, que ele vai mostrar justamente essa mudança de personagens de uma casa para outra. Camada 3. Meio ambiente.
Alguns espectadores e algumas teorias vão destacar que o filme não passa, na verdade, de uma alegoria para discutir a questão ambiental. O mundo dos kamis e o mundo natural, eles se intercruzam na visão que a gente vê no filme, simbolizando, por exemplo, o espírito de dois rios que aparecem, como o rio Kohaku e o Kawa no Kami, que é o espírito da lama que chega para ser limpado naquela casa, como uma metáfora para como os espíritos dos rios estão poluídos a partir do desenvolvimento das sociedades modernas e industriais impactando no meio ambiente. Bem, aqui a gente tem que destacar de novo a importância da água ali como um elemento que aparece dentro do filme. Tanto a casa de banho como sendo essa poética da água que o filme apresenta, como também como a questão dos kamis são exatamente essa visão em que Kohaku e o Rio Ancião eles estão soterrados e também afastados do mundo material a partir da sujeira que o mundo dos humanos deixa neles. A gente tem que destacar também que a cena da limpeza ali do Kawa no Kami, ela é bem interessante e vem de uma experiência na infância que o Miyazaki teve. Quando foram limpar um rio próximo à casa dele, ele viu a quantidade de sujeira que saiu do rio. E uma das sujeiras que foi retirada foi uma bicicleta que justamente trazia uma outra camadas infinitas de lixo e sujeira, exalando um cheiro que deixou o bairro inteiro ou parte do bairro ali com um odor insuportável. Uma outra metáfora bem presente ali é o conceito de Kokoro presente na obra. A ideia de coração e mente, esteticamente puro e alegre. Um sentimento emocional e mental que ficar de mau humor e se recusar a se relacionar aberto e educadamente com os outros. A limpeza de um kami e a interação de personagem com essa tarefa mostra a importância de manter o seu coração limpo e a beleza natural que pode estar por trás de toda a lama que o mundo joga na gente, mostrando ali aquela relação em que a personagem Chihiro mostra essa pureza do coração e sendo reconhecida como alguém que está sempre prestativa a limpar a sujeira que é deixada no mundo ou pelo mundo adulto sem julgá-lo de qualquer maneira. Camada 4. O Sem Rosto. O Sem Rosto, sem dúvida, é um personagem que chama bastante atenção por ele mostrar um anseio por conexão e sendo uma representação dos perigos do isolamento e também da solidão, tendo um comportamento destrutivo e um desejo de aceitação e pertencimento. E também a sua conexão com Chihiro explica bastante sobre a sua natureza. O espírito do sem rosto, ele tenta buscar conexão com uma humana, mostrando que ele não tem conexão com os outros espíritos que o veem como um monstro. O Miyazaki ele destaca que os personagens interagem com outros humanos, mas não sentem fazer parte dessa natureza, bem como tem uma relação tensa entre nós humanos e a natureza. O espírito diz que ele não tem amigos, que ele não tem família e que ele vive sozinho. Nós humanos estamos sempre sozinhos no sentido de que a gente se sente separado do resto do mundo. Os humanos são sociáveis uns com os outros, mas como um único espírito, o no-face, ou o sem rosto, ele está sozinho no mundo espiritual. E aí é bastante notável que esse personagem ele busca e também anseia por essa conexão. Em um mundo pós-pandemia, a gente pode se identificar com o sem rosto a partir do isolamento que nós fomos forçados a nos colocar por conta da doença. E agora em 2024, a Nippon TV colocou na sua programação o filme. E o Miyazaki tweetou uma coisa bem interessante que a gente tem que dar uma olhada. Ele falou que há muitas pessoas por aí como o sem rosto e que essa pessoa ela sempre quer se apegar aos outros porque não tem noção de si e elas estão por aí em todos os lugares. Então mostra que essa teoria ela aponta para um lugar certo, de fato como o autor pensa aquele personagem. Aquele personagem ele expressa justamente aquilo que a gente vê como alguém que busca e anseia por conexões e que ele, por não ter conexões, acaba aderindo a coisas e ambientes tóxicos como é o ambiente da casa de banho. Quando ele fica ali, ele percebe que a sua solidão só pode ser correspondida ou ser suprimida a partir daquilo que os outros esperam. Um ambiente de ganância e poder, destacado ali pela forma como os serventes ficam loucos pelo ouro que aparece. O sem rosto se mostra como um personagem que produz ouro e assim consegue a atenção dos outros, mas claro que isso acaba sendo um comportamento de autodestruição que nós reproduzimos constantemente em nossas vidas. Camada 5. Limbo.
Aqui nessa teoria é bem destacado a forma como determinadas ideias e símbolos do Ocidente são utilizados de maneira talvez um pouco que comparativa ou um pouco que forçadas para tentar entender uma obra asiática. Mas a ideia aqui é que aquele mundo espiritual ele seria como o limbo, uma ideia já inclusive abandonada pelo próprio catolicismo romano. Mas a ideia da teoria mostra que a sequência do trem, que é definitivamente aquela cena em que eles pegam um trem, é o ápice ali do mundo espiritual e toda a experiência que a Chihiro está passando. Uma das teorias muito populares sobre esse aspecto é que o mundo espiritual, na verdade, é a vida pós-morte de Chihiro, que se envolveram em um acidente de carro que acabou levando eles para aquele lugar. E que há muito mais do que evidência de que o mundo espiritual é um limbo. Por exemplo, a ligação entre o mundo real e a vida pós-morte. O próprio Kamaji, que é o personagem que trabalha nas caldeiras, mostra e fala que o trem ele só tem uma viagem de ida e que Lin quer entrar e deixar o balneário para trás. O trem seguiria em uma direção, que seria a mesma direção da onde a Chihiro vem, e mostra que cada vez mais longe do mundo real ela vai ter que ir. Na sequência, a gente vê alguns espíritos através de sombras ali no trem. A gente vê que muitos desses espíritos descem em uma parada específica, o trem até o descanso final, que representa ali a morte final daqueles personagens. E uma outra ligação que é feita dessa teoria é que o no-face, ou sem rosto, ele seria um humano que está preso naquele lugar. Portanto, explicaria a sua confusão e o fato de se sentir perdido. E a Chihiro representaria um elo com o mundo real que ele tanto tentaria retornar. E essa ideia de um outro mundo espiritual onde ela estaria presa e levaria ela a ficar muito parecida com um sem rosto é que quando ela começa a desaparecer, o Haku entrega para ela uma pequena quantidade de comida que faz com que ela se mantenha estável e não perca a sua humanidade. A ideia também seria de que quando ela sai da casa de Zeniba, ali no pântano, ela vai nas costas do Haku em direção ao mundo espiritual e também ao mundo real. Uma outra ligação com essa ideia de estar perdido em um mundo espiritual, a gente também tem que olhar para o nome Kamikakushi que está no nome original da obra. A ideia do Kamikakushi é aquela levada pelos kamis ou pelos espíritos, que seria baseado em folclores e histórias de pessoas que desapareceram um determinado tempo e que não tem explicação para o seu desaparecimento. E aí a ideia é que quando essa pessoa retorna, ela não lembra de si, e aí ela volta sem lembrar que ela teria desaparecido. Camada 6. Haku é o irmão de Chihiro que morreu. O produtor e autor de anime Toshio Okada compartilha essa ideia com a gente de que os protagonistas Haku e Chihiro, na verdade, eles são irmãos. Na teoria do Okada, a mão que salva Chihiro é do próprio Haku, que seria o irmão dela, que cai no rio, se afoga e se sacrifica assim para salvar a menina. Assim, o Haku se torna o espírito guardião do rio, que é conhecido como Nigi Hayami Kohakunushi, que se traduz como o deus do rápido rio âmbar. Isso, por exemplo, reforça a ideia de que porque o Haku já sabia o nome de Chihiro sem que ninguém mencionasse ela. A lembrança de Chihiro cai no rio também é baseada na história da mãe dela, fazendo que alguns fãs acreditem que sua mãe omitiu detalhes sobre a morte do seu irmão. Isso também se complementa à ideia de que o rio em que ela caiu é todo construído e flui no subsolo, o que pode ser lido como uma metáfora para o seu irmão sendo enterrado no subsolo. A música que também encerra o filme, chamado O Rio Daquele Dia, embora não tenha letra, o diretor ele supostamente deu ao compositor do filme a letra como uma guia para criar a melodia. A letra parece retratar a experiência de quase morte de Chihiro no rio, principalmente com as duas linhas que dizem "eu que estou vivendo por causa de alguém que estava vivendo por mim". Essas falas podem ser interpretadas sim como o fato de Chihiro estar viva pelo sacrifício do seu irmão. Camada 7. Pecados capitais. Os 7 pecados capitais, eles estão representados em vários momentos dentro do filme. A luxúria, mostrando os homens, no caso, os espíritos que visitam a casa de banho. A gula, através, claro, dos pais dela, que, enfim, não precisa entrar em detalhes aqui, que os pais delas acabam devorando toda a comida que está ali presente.
O orgulho e a ira, que talvez seja um pouco mais complicado, mas para entender como a Chihiro no final é obrigada a escolher entre o grupo de porcos e os seus pais. O comportamento de Yubaba ali mostra que ela estava desprezando e sempre desprezou completamente Chihiro, pensando que ela não seria capaz de adivinhar que seus pais não estavam ali naquele grupo. Um outro exemplo seria no início do filme, quando a Chihiro está procurando emprego e Yubaba disse muitas vezes coisas maldosas sobre ela, menosprezando a presença da menina. A preguiça, que mostra ali o bebê, o filho da Yubaba, bastante preguiçoso e confortável naquela vida que a Chihiro tira ele no momento em que eles se encontram. A ambição estaria expressa especificamente no cenário como um todo da casa de banho, desde as pessoas até a própria Yubaba, e justamente isso que alimenta o sem rosto a fazer o que ele faz, oferecendo um ouro falso para todo mundo. E a inveja seria destinada à figura do Haku, que pode ser difícil de entender, mas olha só. Essa parte da inveja teria ali a ver com como o Haku está ansioso para aprender os métodos mágicos que a Yubaba tem a oferecer para ele. Isso é falado por Zeniba quase próximo do final do filme. Isso faz com que, por exemplo, ele vá roubar a Zeniba para Yubaba, fazendo favores ali para ela. É bem interessante, mas há alguma forçação de barra aqui para entender alguns elementos do filme, que, por exemplo, o Haku ele estava agindo tanto por conta própria, mas principalmente por estar preso magicamente pela Yubaba com o feitiço que a Chihiro acaba esmagando ali depois que ele é atacado. Camada 8. Chihiro nunca saiu da casa de Zeniba. Essa é uma das teorias mais estranhas que vai aparecer ali entre os fãs. Nessa teoria, a Sen, ao chegar na casa da Zeniba, ela nunca saiu de lá. Elas começam a ter uma conversa sobre memória, sobre lembrança, e de repente ela diz que demora um pouco para que as memórias retornem. Enquanto você pensa, os meninos e eu vamos fazer algo para você e eu quero que você me chame de vovó de agora em diante. Logo em seguida, corta para uma cena pro lado de fora da casa de Zeniba, onde se ouve uma risada sinistra. A cena mostra Sen sentada em uma cadeira enrolada com uma bola sentada perto da parede. Ela vai até Zeniba e começa a chorar, e diz que esqueceu e não consegue se lembrar de nada. Zeniba responde, espere só mais um pouquinho, e entrega a Sen um laço de cabelo roxo e diz que foi feito com uma linha que foi feito para protegê-la. Instantaneamente depois de colocar, a Zeniba abre a porta e diz que momento perfeito, que é quando justamente o Haku chega. Então Sen e Zeniba agradecem e de repente Sen está montada num dragão em forma de nuvem. E se você ficar bem atento, você percebe que as nuvens representam o quê? Um sonho. E como você sabe, o filme continua com o encontro dela com Yubaba. Então você notará que ela chama também de vovó. Mas apenas Zeniba pediu para chamá-la assim. É estranho, não é? E que na verdade quando ela sai de lá é que a Zeniba na verdade lançou um feitiço que ela nunca saiu da casa. Enquanto, na verdade ela está sonhando que ela retornou, que ela conseguiu recuperar os pais e retornar para o mundo real. Camada 9. Prostituição. Descendo para as profundezas desse iceberg, a gente tem que entender que há muita diferença quando uma obra é lançada em um determinado país, com os símbolos e os significados que aquele país entende da sua cultura, e quando vem para um outro país, no caso, para o Ocidente. Então, a teoria da prostituição vai falar que, na verdade, aquela casa, ela se trata nada mais de que uma casa de prostituição infantil. E é bem interessante os sinais que mostram isso. Primeiro, logo na entrada existe o ideograma da palavra Yu, que significa água quente. Mas essas casas eram conhecidas no período Edo, que eram frequentadas justamente por homens, e as mulheres que estavam nessa casa se chamavam Yuna, ou seja, a mulher da água quente. E o mais interessante que reforça essa teoria é que o nome usado nessas casas no Japão era Yubaba, que significa a velha da água quente. Quando a Chihiro assina o contrato com Yubaba, ela é forçada a usar o seu nome. E aí a gente faz um paralelo a como a indústria da prostituição força as mulheres a mudar o seu nome para garantir que ninguém encontre ela. E mais ainda a fundo nessa teoria, vai falar que o No-Face, na verdade, ele se trata de um pedófilo que sempre quis comprar a Chihiro, que é menor de idade. Na tentativa de comprar a sua virgindade, oferecendo dinheiro, ele até rouba castanhos de banho para ela fazer o seu trabalho. No entanto, como ela continuamente se recusa a aceitá-lo, ele mesmo acaba perseguindo, mas ela foge. Tem um texto bem interessante que vai falar um pouco sobre como é que está presente
essa referência a sexo dentro. Como você pode ver, essa teoria ela é um pouquinho pesada para aquilo que a gente imagina ver sobre a obra, para além de uma coisa espiritual, mas uma crítica e uma construção a partir de um filme que trata, na verdade, sobre prostituição e exploração sexual de crianças. Essas foram as teorias do iceberg da viagem de Chihiro. Espero que vocês tenham gostado. Existem muitas outras teorias. O filme, quando ele é bom, ele traz pra gente bastante especulações e possibilidades de imaginar que mensagens estão impressas ali no filme. E a viagem de Chihiro é um desses filmes. A gente poderia ver alguns outros filmes do Miyazaki pra gente, quem sabe, depois fazer um outro iceberg para entender como é que as pessoas especulam, criam ideias e também criam outras ficções a partir daquele cenário fantástico que o estúdio sempre traz pra gente. A gente fica por aqui, eu sou o Ed, não esquece de curtir, compartilhar e comentar se você pensa alguma outra coisa além dessas que a gente colocou aqui para de repente um segundo iceberg da viagem de Chihiro. Valeu!